para discernir a intenção do coração. Veja bem, estamos diante de um texto que fala sobre a cura de um aleijado. E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração manona. E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham a porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Você ouviu muito bem. Alguém pegava esse homem, conduzia esse homem todos os dias até a porta do templo, colocava esse homem à porta do templo, e ele ali, ele ganhava sua vida. Ele era coxo, aleijado, não podia se locomover, e alguém pegava esse homem e levava pela manhã, ao cair da tarde ou ao anoitecer, pegava esse homem e retornava para sua casa. O que eu vejo nessa história é que alguém nunca pensou em adentrar esse homem dentro da sinagoga, até porque era proibido. Era proibido alguém entrar com um aleijado dentro do templo. Era proibido. Mas também ninguém tinha ou teve uma iniciativa de pegar e falar assim, quando alguém entrava no templo: olha, você pode orar por esse moço. Ninguém teve a iniciativa. O ganha-pão daquele homem era, quando alguém ia se aproximando, ele estendia as mãos e pedia uma esmola. Não queria saber o valor. Aquele homem sentado à porta do templo, e ele abaixado com sua cabeça, estendia as mãos. Muitas das vezes nem olhava quem estava lhe dando a esmola. Nem olhava. Ele queria que caísse algo na mão dele, porque ele já estava tão acostumado a viver aquela vida, que para ele não fazia mais diferença em voltar a andar. A vida dele era pedir esmola. Mas a Bíblia vai dizer que dois homens, por nome Pedro e João, esses dois homens, o texto vai dizer que eles subiam ao templo. Então eles eram acostumados a subir ao templo. Ele não subia, eles subiam. Olha a palavra, eles subiam ao templo, a hora nona. E nesse dia, Pedro talvez virou para João e disse assim: João, eu estou com desejo de orar. E você? Aí João: mas essa hora, 3 horas da tarde, hora nona, 3 horas da tarde, olharam assim, o sol deve estar quente, o sol deve estar escaldante, mas se tu sentiu desejo, ô Pedro, de ir, eu quero ir contigo, eu faço companhia a você, vamos sim, porque irmão, tem sempre aquele que anima o outro. Na caminhada do cristão, sempre tem um que liga para o outro, passa na casa do outro, tem uma companhia para ir. E você, nessa trajetória de crente, você tem sempre alguém, companheiro de oração. Companheiro de oração, companheira de oração, que todas as vezes que você vai, você convida. Vamos lá, amiga, vamos lá, meu amigo. E ele está sempre pronto, ela está sempre pronta
para poder estar orando juntamente com você. E Pedro e João vão em direção ao Templo Formosa. Deixa eu te falar uma verdade. O Templo Formosa, quando terminava o culto do Templo Formosa, todo mundo ia saindo. Todo mundo ia saindo. E ficava 20 homens aguardando todo mundo sair para fechar a porta do templo. Sinal que a porta não era pequena. 20 homens enfileirados, aguardando as pessoas saírem para fechar o templo. Eles não tinham pressa. Eles não tinham pressa. A hora que acabava o culto religioso, eles se posicionavam e ficavam aguardando. Não importava quem estava conversando, se era o bispo, se era o sacerdote, eles estavam ali, posicionados. Quando terminava, eles iam e empurravam aqueles portões, aquelas portas pesadas, altas. E deixa eu te dizer mais uma coisa. O paralítico estava lá no mundo dele, esperando alguém passar para poder receber uma esmola. Mas 2 homens de Deus se aproximaram desse paralítico. E aquele homem de cabeça baixa, vivendo o mundo dele, que aquilo era o mundo dele, aquele quadrado, aquele espaço era o mundo dele. Ele sempre assim, olhando para baixo. Pedro e João, quando se aproxima deles, ele estende a mão, esperando receber uma esmola, de qualquer que seja o valor. Pedro, olhando para ele, disse: olha para nós. Por quê? Se era para olhar para ele, então ele estava como? De cabeça baixa. Pedro, na autoridade do Espírito Santo de Deus, diz para ele: olha para nós. Pedro não foi egoísta. Ele estava com seu amigo. Olha para nós. Olha para mim. Eu sou o santarrão, não. Pedro disse: olha para nós. Para mim e para João. Quem estava de cabeça baixa começou a levantar a cabeça. Porque aquele homem de cabeça baixa, quando Pedro libera essa palavra, olha para nós, Pedro estava falando assim: o mundo que tu vive hoje, tu vive porque você quer. Porque se você olhar para cima, você vai ver esse horizonte, e aquele que está lá nas alturas pode te tirar dessa vida. Porque enquanto ele olhava só para baixo, ele não tinha expectativa do que ele podia contemplar as maravilhas de Deus. E nem ver aonde estava assentado o Todo-Poderoso. Aí Pedro diz: olha para nós. Olha, nós não temos ouro, nós não temos prata, mas o que nós temos, nós te damos. Em o nome de Jesus, o Nazareno. Pedro não quis glória para ele, nem para João. Ele falou assim: não é no meu nome não, eu não posso nada, mas eu transfiro para aquele que pode mudar a tua vida, mudar a tua história. Olha para nós. Aquele homem olha e recebe aquela palavra de vitória. E quando recebe aquela palavra de vitória, Pedro segura na mão daquele homem e ergue aquele homem, levanta aquele homem, e aquele homem se coloca de pé. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta-te e anda. Levanta-te e anda. Eu não vou pedir para
você falar isso para o teu irmão. Eu não vou pedir para você liberar essa palavra para o teu irmão. Mas você mesmo vai ter a consciência de liberar essa palavra para a tua vida. Eu vou me colocar de pé e vou andar em direção ao alvo, em direção àquele que me chamou. Aleluia, glória a Deus. Porque muitas das vezes nós estamos andando, falando, mas temos uma deficiência espiritualmente. Espiritualmente nós identificamos às vezes uma deficiência espiritual em nós. Qual seja a sua deficiência nessa noite? O Senhor está dizendo assim, ó: levanta-te e anda. Levanta-te e coloque de pé. Aquele homem, na mesma hora, ele é erguido, colocado sobre os seus pés, e ele agora, ele não tem outra alternativa. Ele queria ver a multidão que via ele mendigando. Ele agora, já que ele está diante daquela multidão dentro do templo, ele entra dentro do templo, mas ele não entra assim não, ó. Desanimado não. Ele não entra de cabeça baixa não. Alguém já tinha visto ele de cabeça baixa. Agora todo mundo vê o seu semblante. Todo mundo vê o seu semblante. Ele entra com júbilo, ele entra com alegria, ele entra com prazer, ele entra glorificando a Deus, ele entra exaltando ao Todo-Poderoso. Alguém pergunta: quem te fez isso? Não, eu não sei o nome deles, eu não sei, mas sei que mandaram eu ficar de pé e eu estou andando, estou curado. A Bíblia diz que ele entra saltitando, ele entra com alegria, com júbilo no templo. Esse homem, Deus falava comigo assim: esse homem é exemplo da igreja atual. Esse homem é o modelo para nós servir a Deus com alegria. Entra aqui, entra com prazer, entra com vontade de adorar, entra com as suas mãos erguidas. Não pare de adorar, não pare de glorificar, porque grandes coisas o Senhor, Ele quer fazer na minha e na sua vida. Aleluia. Às vezes, o mundo que a gente escolhe para a gente viver, ou o momento, ou a situação, talvez não é esse que Deus escolheu para você viver. O homem escolheu viver mendigando, já estava acostumado, a sua família não tinha expectativa que ele um dia ia voltar a andar. Botava lá de manhã, ao entardecer ia lá retirar ele de novo, né, irmão Edson? Ia lá. Então não tinha esperança que ele um dia ia andar. Mas quando ele se deparou com dois homens de Deus, como poderia ser também duas mulheres de Deus. Quando a gente fala homem, fala mulher. Já pensou, se depara com Marta e Maria indo orar? Já pensou? Mas não, deparou com dois homens de Deus, com dois escolhidos do Senhor. E foi liberada uma palavra de vitória, foi liberada uma palavra de cura. Eu não sei como você entrou aqui hoje, mas Deus está liberando
Deus está liberando uma palavra para você de cura, uma palavra de libertação, uma palavra de restauração. Deus está liberando para você hoje aquilo que você precisava ouvir. Aquele homem só tinha a resposta do dinheiro, mas ele precisava ouvir alguém decretar a vitória na vida dele. Aleluia. Seus ouvidos precisam estar atentos, sensíveis, para ouvir a voz de Deus falar com você. Se hoje ouvires a voz do Espírito Santo, né? Dê ouvido àquilo que o Espírito Santo tem falado conosco nessa noite. Essa palavra, eu já encerro essa palavra, porque o nosso tempo já foi. Eu já encerro essa palavra dizendo assim, que hoje o Senhor quer mudar a história de alguém aqui. Hoje o Senhor quer mudar. Que nem ontem, lá naquele ginásio, as pessoas vomitando doença, vomitando aquilo que estava obra de bruxaria. Pastor pregando, pastor Márcio pregando, não é o Márcio daqui não, o Márcio lá de Jacarepaguá, e as pessoas jogando, podia ser câncer, podia ser algo saindo da boca das pessoas. É coisa que Deus faz, e o nosso Deus quer fazer isso. Deus quer fazer maravilha no nosso meio, mas bastamos acreditar, entrar aqui, que aquele paralítico, quando foi curado, entrou adorando a Deus, e ninguém estava esperando ele entrar daquele jeito, porque conhecia a vida mesquinha que ele levava. Mas quando ele teve encontro com dois homens de Deus, que falou para ele, olha para cima, porque quem olha para baixo nunca cresce, mas quem olha para cima tem crescimento espiritual. Isso aí desceu agora, tá? Desceu agora. Quem olha para baixo não cresce, porque todo crescimento é para baixo. Porque quando tem a raiz que você planta, depois que enraiza, ele começa a crescer, não é? Mas não, no mundo espiritual é diferente. Você cresce quando você olha para cima. Você cresce quando você olha para o autor e consumador da fé. Aleluia! Você recebe essa palavra com as palmas. Você recebe essa palavra com a linda e calorosa salva de palmas. Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe em tudo e que tu tenha a paz de Deus na sua vida para todo crescimento.